Quando você digita lá na aba de pesquisa da internet qual é o melhor tradutor, provavelmente vai aparecer que o Google Translate é o melhor tradutor que existe. Mas será isso mesmo? Ou será que é só uma questão costumeira que os usuários da internet usam? Nesse vídeo eu vou te indicar os melhores tradutores que eu gosto e que eu indico para os meus alunos. E também te dar referências para que você possa escolher o melhor tradutor que se adeque a você. Então vem comigo! Hello everyone! Eu sou a Raquel, sou professora de inglês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal de aprendizado da língua inglesa e de muitas outras coisas. Aqui é o lugar do seu cantinho para você aprender. Gostou da minha canequinha? Em algum momento da sua jornada de aprendizado ou da vida mesmo, você precisou usar um tradutor, com certeza. E aí, nesse processo de encontrar um tradutor, você deve ter sido levado aí a usar um que é muito tradicional, que é o Google Translate. E o uso dos tradutores são importantes, gente. Por quê? Por duas razões. Primeira razão é que o tradutor, ele costuma trazer para nós um entendimento da frase, diferente do dicionário. No dicionário, nós vamos entender o sentido daquela palavra em específico, e isso é maravilhoso, isso é importante também para o processo de aprendizado. Mas o tradutor traz a ideia conceitual, a ideia por completo da frase, o sentido da frase, e não uma tradução automática palavra por palavra. E por mais que você seja muito bom no inglês, por exemplo, eu estudo inglês por pelo menos uns 10 a 11 anos que eu tenho contato com a língua inglesa, realmente, desde lá no meu primeiro cursinho até me formar. E o que acontece? Mesmo nesse processo, é impossível você saber todas as palavras em inglês, gente. É impossível. Inclusive em português. Eu sou nativa e não sei todas as palavras em português. Volta e meia aparece alguma palavra e você fica assim, o quê? O que significa isso? Eu falo português, mas eu não conheço essa palavra. E isso também acontece no inglês. Conforme você vai aprofundando os seus conhecimentos sobre determinadas línguas, você vai adquirir novos vocabulários, adquirir novas palavras, e para isso o uso dos tradutores e dos dicionários. Mas hoje nós vamos falar sobre os tradutores. Bom, os tradutores é uma ferramenta mais rápida de acesso do que o dicionário. O dicionário vai ser uma palavra por palavra. Já o tradutor vai trazer para a gente essa ideia mais rápida do entendimento ali. Então, ele é uma ferramenta mais eficiente, né, de uso ali, de acesso. Ela é mais eficiente. Enfim, vocês têm aí uma infinidade de razões para fazer o uso de um tradutor. De repente, porque você precisa traduzir um texto, porque você vai precisar traduzir um PowerPoint, você precisa, de repente, ter a ideia do que significa aquele texto que chegou nas suas mãos, ou você precisa passar aquele texto que está em português para o inglês. Então, existem vários usos, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui os tradutores, o ranking dos tradutores que eu mais gosto. Então, vamos lá? As 7 melhores ferramentas de traduções que existem na internet. Em sétimo lugar, é o Google Translate. É uma ferramenta na internet mais acessada no mundo de traduções, e a base que eles utilizam para formar ali as traduções é uma inteligência artificial que tem como base, que faz as suas buscas ali de associação de traduções. A motoquinha tem que passar bem agora. Ela já foi, desculpem, gente. Então, o que acontece? A base que eles utilizam para poder fazer essa tradução é blogs, sites, vários ambientes da internet. E aí acontece que existem muitos erros de traduções. Não são tantos, mas acontece. Então, isso me deixa com o pé atrás no Google Translate.
Mas hoje em dia o Google Tradutor, né, o Google Translate, está utilizando fez uma atualização onde o tradutor está utilizando a ideia de tradução neural. Interessante, né? Onde baseado mais especificamente no que a pessoa quer, né? No comportamento ali da tradução. É interessante, interessante. Vamos agora para o sexto colocado. O sexto tradutor que eu mais gosto, que está na minha colocação, é o Wordlingo. Gente, todos esses tradutores eu vou colocar o link aqui embaixo, tá bom? Caso você queira ir lá procurar quem são eles nos sites que tem pela internet, só você acessar aqui na descrição aqui embaixo. O Wordlingo é um tradutor que eu gosto de utilizar porque ele traduz sites, ele traduz páginas inteiras na internet, então eu acho ele muito interessante e ele tem uma qualidade muito boa, assim, com muito poucos erros de traduções. Então ele é até muito utilizado no meio acadêmico, mas não é tão conhecido, não é tão divulgado. A região onde ele mais é utilizado é aqui na América Latina, então isso é muito interessante porque é um tradutor que acaba tendo muito também utilizado a inteligência artificial. É um tradutor, já que ele é mais regional aqui da América Latina, né? Na verdade aqui mais aqui da nossa região mesmo da América do Sul, não chega à América Latina, mas América do Sul. Ele acaba sendo um tradutor, então, que consegue entender muito mais da nossa língua, muito mais do nosso sentido das línguas espanhol e do português, que são as línguas mais faladas aqui da América Latina. Então, ele acaba tendo menos erros, né, já que ele consegue entender mais expressões, porque os tradutores, a diferença, eles não conseguem fazer traduções de linguagens, de figuras de linguagem. Então, eles não conseguem entender quando você está sendo irônico, quando você está falando uma coisa que é duplo sentido. Essas coisas o tradutor não consegue, a inteligência artificial não consegue entender isso. Então, quando você tem um tradutor que ele já é mais regional, significa que ele é um tradutor que ele pega um pouco mais de nuances das línguas faladas daquela região. Então, isso é um ponto positivo, por isso que ele está à frente do Google Translate, porque ele já consegue ter essa nuance maior do que o Google Translate. O Google Translate, ele é mundial, então ele não consegue ver essas nuances melhores da língua de cada regiãozinha ali, de cada país. Vamos então agora para o nosso quinto lugar. A minha quinta colocação vai para o DeepL, e ele é um tradutor excelente, muito bom. E ele é mais utilizado, você tem ideia, assim, ele assemelha-se às traduções, inclusive até para um tradutor profissional, sabe? A eficiência que ele tem. Eu digo isso mais para textos assim oficiais. Então, quando eu preciso ler ou escrever alguma coisa que é mais oficial, assim, eu preciso de uma ajuda de um tradutor, eu utilizo o DeepL porque ele é muito eficiente nesse aspecto, assim, o banco de palavras dele para quando é algum elemento técnico é muito grande. E também o DeepL, gente, ele é simplesmente fruto do Lingui. O Lingui alimentou a plataforma do DeepL. Ele é considerado o melhor tradutor no mundo, mas na minha colocação ele fica em quinto lugar. Por quê? Porque ele ainda é uma inteligência artificial que está ali por trás dele. O banco de dados dele é mais acadêmico, então isso é muito bom, porque sinal de que ele não vai procurar em blogs, em locais, em ambientes assim, aonde provavelmente o banco de palavras dele pode ser mais informal. Então ele já busca mais em textos acadêmicos, isso é muito bom. E também ele vem ali do Lingui, né, que também era um tradutor também utilizado mais por pessoas da área acadêmica, da área de estudos, assim. Então ele tem um banco de palavras mais técnico, não é só técnico, ele também tem as outras palavras, mas facilita algumas expressões de uma parte mais técnica e ele tem. Né? Então eu gosto muito do DeepL, mas ele entra ali em quinto lugar porque ainda é uma inteligência artificial que está ali por trás e que não tem tanta intervenção humana ali para facilitar aí essa tradução. Vamos então agora para o nosso quarto lugar.
O meu quarto lugar é dele, Prompt Translate. Eu gosto muito dessa ferramenta, ela é considerada uma das mais eficazes, mas ela não é tão conhecida assim. E por que que eu gosto muito dela? O primeiro elemento que eu gosto muito é que ela traduz, essa ferramenta traduz simplesmente textos, não só textos inteiros, ela traduz livros inteiros. Se você coloca lá, ele traduz o livro inteiro, então isso é um elemento muito legal para quando isso ajuda, facilita. Por exemplo, eu estou aprendendo espanhol, ou aprendendo francês, na verdade, nesse momento da minha caminhada, e aí às vezes eu quero traduzir alguns elementos, eu coloco lá e ele traduz toda aquela página, uma, duas, três páginas, não existe limite. Nos outros anteriores tem limite de palavras de tradução, nesse aqui não tem, então isso é um ponto muito positivo. Outro elemento que eu tenho é que durante ali a tradução que ele faz, você consegue fazer a mudança de expressões, né? Porque ele também é uma inteligência artificial e é um algoritmo, né, que está ali por trás dele. Então ele pega ali expressões já um pouco mais literárias, então isso é muito legal, um pouco mais seletivo, né, com as expressões que ele vai traduzir. O banco de traduções dele é um pouco mais seletivo, então isso é muito bom, já que tem bases literárias, de livros acadêmicos. Tem um outro elemento que é o que eu mais gosto, que é o que eu mais uso nele, que é quando você vai colocar lá, por exemplo, frase simples. Se você colocar uma frase simples, I am a teacher. Quando você escreve essa frase lá, ele vai te dar outros exemplos do uso daquela expressão verbal que está ali naquela frase e de forma bem simples. O reverso também é um outro tradutor que eu também utilizo, gosto muito também, mas o reverso ele também tem essa função. Mas na função do reverso, ele pega frases pela internet. Já o prompt, não. O prompt, ele forma novas frases de acordo com aquele uso verbal que você colocou. Então é muito legal porque são frases simples e de uma forma bem rápida ali você aprende o uso de um tempo verbal, o uso de uma expressão em várias situações. Então eu gosto muito do prompt, por isso que ele está em quarto lugar. E eu sempre indico ele para os meus alunos quando eles estão nessa fase de aprender algum tempo verbal, de aprender algum elemento verbal, por causa dessa nuance ali. Quando você coloca uma frase, logo ele vai te indicar vários outros usos. E isso facilita e ajuda muito você a aumentar o seu vocabulário, expandir a sua forma de se expressar na língua inglesa. Então eu gosto dele. Agora vamos por nossos tops 3. Terceiro lugar vai para Bing. Exatamente, gente. É o tradutor da Microsoft. Eu gosto muito dele, né? Ele fica ele configurado junto com o Microsoft Edge. E o que acontece? Por que eu gosto tanto dele? Porque ele é um tradutor que tem já um pouco de interferência humana. Ele tem ali alguns parceiros, como a Assembleia Nacional do País de Gales, que facilita, que intervém ali nessa tradução, fazendo com que o algoritmo tenha um pouco mais de ideias, de expressões na língua e entenda exatamente o que está escrito ali de uma forma realmente partindo de um humano, não partindo de uma máquina. Então, e é uma intervenção ali muito interessante que faz com que a tradução fique um pouco mais eficaz e aí você tem que fazer até menos mudanças ali na hora da tradução. Então, eu gosto muito do Bing, é o meu terceiro tradutor que eu mais gosto, e eu indico para os meus alunos, mas quando eles já estão um pouco mais avançados, e eles precisam ir traduzir, por exemplo, elementos muito grandes da fala, de um texto, né? E aí eu gosto mais do Bing, porque ele já consegue aí analisar essas expressões por causa dessa intervenção dessas organizações internacionais que facilitam, que estão sempre em contato com esse algoritmo para reformulá-lo, para alterá-lo, para que ele sempre se torne um algoritmo mais voltado ali, tenha percepções, entenda assim, o sentido de uma frase de acordo com o ser humano, ok? Vamos então para o nosso segundo lugar. Segundo lugar fica com o tradutor e dicionário Léo. Eu acho que se fala Léo, mas eu não sei.
Por quê, gente? Ele é um tradutor regional. Como eu disse para vocês anteriormente, quanto mais uma ferramenta como tradutor for de um local específico, melhor esse algoritmo vai conseguir ter uma eficiência na tradução, porque ele tem ali, o banco de dados dele é específico, somente daquela região. E isso que acontece com o Léo. Eu acho que é Léo ou é Liu, porque ele é um tradutor que foi feito pela Universidade de Munique. Então ele é um tradutor para os alemães. Mas lá, vocês têm ideia, não tem uma quantidade enorme de traduções, ou de línguas que eles aceitam de traduções. Só são 8, para vocês terem ideia. Mas o que torna ele muito eficiente é porque existem fóruns de discussões para a entrada de uma expressão, se é para aquela palavra sim ou não. E sempre, sempre tem uma pessoa responsável para analisar e colocar aquela palavra dentro do dicionário, dentro daquele ambiente, daquele banco de palavras. Então, antes do algoritmo aceitar aquilo, um ser humano primeiro aceitou, analisou aquela expressão para depois fazer parte do algoritmo. Então, isso torna uma tradução muito mais eficiente, muito mais contemporânea, né? Porque aí você tem a intervenção humana moldando o tradutor e tentando classificar cada vez mais se essa palavra faz parte ou não, ou em que sentido. Porque, afinal de contas, é o ser humano que entende o uso da língua, não é o algoritmo, não é a máquina. A máquina ela vai fazer ali as equivalências semânticas, né? Mas o ser humano é que realmente determina quando que é o uso, se ela, nesse caso, pode ser usado, se nessa situação não pode ser usado. Então, com a intervenção humana, aí, esse tradutor se torna, para mim, um dos meus favoritos, um dos meus favoritos de uso, assim, diário. Só que ele tem o porquê que ele não está no primeiro lugar. Ele não está em primeiro lugar porque ele não tem inglês e português. Não tem assim, essa opção, né, de inglês para o português. A única coisa que nós encontramos é inglês para espanhol. Então, fica aí, fica a dica. Ele é um excelente tradutor, desde que seja do inglês para o espanhol. Lá também tem, se você for um estudante de espanhol, lá também vai ter a opção de espanhol para português e o contrário também, né? Português para espanhol. Então, também ajuda aí nesses estudos. Mas a questão do inglês já não ajuda tanto, mas eu gosto muito dele. Ainda assim eu uso, mesmo que seja para espanhol, de inglês para espanhol, eu utilizo ali. As regras gramaticais do português para o espanhol têm algumas nuances diferentes, mas os tempos verbais são basicamente os mesmos. Então, o que eu entendo ali para o espanhol, porque como eu sei espanhol, isso me ajuda ali a entender a aplicabilidade, o sentido da frase. Então, é um tradutor que eu gosto muito, apesar desse elemento, eu ainda utilizo bastante. Agora vamos para o meu top 1 que eu mais gosto. O meu primeiro lugar vai para o Pons. Na verdade, o Pons é uma editora de dicionários que criou esse tradutor. E esse tradutor, ele é alimentado pelos dicionários que são feitos e revisados todos os anos que a editora produz. Então, o que acontece? Esse algoritmo, ele é somente alimentado por esses dicionários. E como esses dicionários passam pelas mãos humanas, passam pela ideia do estudo de que palavras que estão sendo usadas nesse ano, quais são as palavras, o uso dessas palavras, qual foi os sentidos que foram utilizados nesse ano, se a língua mudou, porque, gente, a língua ela é viva, ela vai sofrendo alterações, ela vai mudando. Então, todo ano essa editora
faz esse dicionário e alimenta o tradutor dela, que é o Pons. Eu adoro o Pons. O Pons é o meu preferido por algumas razões. A primeira razão dele é que ele tem flashcards, que são, né, no caso, são imagens e do outro lado vai ser a palavra. Eu adoro essa metodologia para ensinar inglês. Outro elemento que eu uso muito do Pons é um microfone. Quando você coloca lá a frase, lá, ele tem um microfone para você ou digitar ou você falar. Quando você fala e o tradutor entende o que você fala, sinal de que você está falando certo. Então, é um excelente tradutor para você praticar o seu speaking, praticar a sua fala. Ele também tem outro elemento que é o fonezinho, né? Na verdade, o áudiozinho para você ouvir como que se fala aquela expressão. Eu gosto muito. E também o fator aí da intervenção humana. Então, esses são os 3 requisitos que eu utilizo para escolher um bom dicionário. Primeiro deles, se existe o fator humano nesse algoritmo ali para fazer a escolha das palavras. Segundo elemento, se existe a possibilidade da prática do speaking, então você falar a expressão, falar a frase e ele ouvir o tradutor e conseguir escrever ali, né? E também se tem a opção de ouvir o que está escrito ali, né? De praticar o seu listening. Então é isso, gente. São essas características. Todos os links deles estarão aqui na descrição. Eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!